Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E aqueles que nos acompanham através da internet, em qualquer lugar do mundo, que Deus abençoe a sua vida. Que Ele traga sobre a sua vida aquilo que você está precisando aos olhos do Senhor. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, de juntos como igreja, buscá-lo, adorá-lo e nele aprender através da sua palavra. Nós vamos começar o nosso culto de oração, confessando diante de Deus nossos pecados, nossas faltas, como diz a Escritura Sagrada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e se dirigir a Deus em oração, pedindo que Ele perdoe os seus pecados, mas também pedindo a bênção do Senhor para este culto, a direção do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo no meio da igreja, no meio do seu povo, de maneira individual, bem como de maneira coletiva. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Uma oportunidade preciosa, singular, quando nós ainda temos a liberdade de nos reunirmos como povo do Senhor. Agradecemos a certeza do perdão recebido através dos méritos do Senhor Jesus. Ó Deus, que este culto tenha a plena, absoluta e total direção do Espírito Santo. Se estivermos aqui, Senhor, reunidos, sem o agir do Espírito Santo, nossa reunião não passa de uma formalidade. Mas nós não estamos aqui por uma ou para uma formalidade. Nós estamos aqui, Senhor, para Te buscarmos. Diante de tantos desafios que temos na vida debaixo do sol. Dias melhores, dias piores. Situações que às vezes não conseguimos digerir bem, entender bem. Mas uma coisa nós temos a certeza: o Senhor é bom, o Senhor é fiel. E mesmo quando nós não conseguimos entender as circunstâncias, nós podemos continuar crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que são chamados segundo o Teu propósito, Senhor. Nos ajude diante dos desafios
diários, cotidianos, da vida comum, de trabalho, de criação de filhos, de pagamento de contas, de lidas com vizinhos, de lidas com o casamento. São os desafios da vida, Senhor, de ganhar o pão de cada dia, de estudar, de vislumbrar relacionamentos, casamentos, de manter casamentos. A vida é feita de coisas práticas, Senhor, e Tu se preocupas, por assim dizer, se importa, melhor dizendo, com cada detalhe da nossa vida. E nós estamos aqui para pedir ajuda, pedir graça, pedir auxílio, pedir sabedoria, porque se estivermos entregues a nós mesmos, nós nos perdemos fácil, nós sucumbimos fácil. Senhor, nos ajude como pais a aconselhar os nossos filhos. Às vezes esbarramos nas nossas limitações, às vezes somos surpreendidos com situações que não sabemos o que dizer, como fazer, e estamos aqui para pedir a Tua sabedoria, a Tua ajuda, para uma palavra de consolo, de conforto, de direção, de sabedoria, Pai. Estamos aqui, Senhor, para pedir fortalecimento na nossa fé, diante das afrontas, dos confrontos, diante por vezes do desânimo que tenta assolar a nossa vida. Nós estamos aqui para pedir o Teu socorro, o Teu auxílio, o derramar do Teu poder que nos renova e nos fortalece diante de tantas lidas dessa vida, Senhor. Mas não nos deixe perder de vista que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que a nossa vida, a nossa história pertence ao Senhor, e o Senhor cuida de nós, e o Senhor trata com a nossa vida, e o Senhor toma conta das nossas causas, e nós já queremos entregar as nossas causas ao Senhor, causas pessoais, causas particulares, causas familiares, causas de saúde, causas de problema financeiro, causas de problema de relacionamento, causas que tentam desanimar a gente na fé. Nós queremos colocar diante do Senhor, pedir ajuda, pedir renovo, pedir socorro, pedir graça, pedir perdão, pedir força, pedir aumento o nosso temor ao Senhor, aumenta o nosso amor para com o Senhor, aumenta a nossa paciência com pessoas e com circunstâncias, nos ajude a ser mais pacientes, mais humildes, nos ajude, Senhor. A nossa estrutura é o pó e o Senhor sabe disso. Cada pessoa tem aqui uma história, um dilema, uma situação. Uns estão aqui nessa noite para render graças, outros estão aqui nessa noite pedindo: Senhor, pelo amor de Deus, me ajude. O fato é que todos nós precisamos do Senhor. Todos nós precisamos do Senhor. Ó Deus, que nessa noite sejamos por Ti renovados, fortalecidos, que a nossa esperança seja restaurada, que o Senhor nos fale por Sua palavra fiel. Usa Teu servo, coloca, Senhor, no coração do Teu servo a palavra certa, dá-lhe intrepidez, ousadia, para pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus para a Tua glória e para ensino da Tua igreja. Abençoe as crianças que estão aqui, a juventude, os adultos, os idosos, os casados, os viúvos, os divorciados, os que estão aqui, Senhor, e aqueles que nos assistem pelas redes sociais de qualquer parte do mundo. Contamos com Sua graça, poder, bênção, favor, misericórdia. Tudo se faça para o louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir no Salmo 124, por gentileza, irmãos. Salmo 124. Se não fosse o Senhor, não é assim na nossa vida? Você pode dizer amém? Se não fosse o Senhor, e por vezes a gente nem percebe que Ele chegou, ajeitou, ajudou e livrou, mas essa percepção do salmista deve ser a nossa a cada dia. Ai de nós se não fosse o Senhor. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler juntos, bem focados no texto, bem compenetrados no texto. Não nos deixemos distrair, mas vamos olhar para o texto, ler o texto, pensar no texto. Vamos lá?
não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. Este é o Deus que nos socorre quando nós nem imaginamos que podemos sair daquela situação. O que seria de nós se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Vamos ficar de pé, por gentileza, e com alegria e coração aberto, louvar esse Deus que é socorro presente na nossa vida. Olha, sua Bíblia é eu trabalhei, o pastor pediu para eu começar o culto, eu estava sem Bíblia. Aí eu peguei tudo, foi o socorro. Agora eu canto aqui. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Tu és em nós, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que há de amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és. A começar em mim, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és. Como tu és em nós, como tu és em nós.
de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, aleluia. 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 Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no seu santo monte. Seja adorado Cristo, Filho de Deus, para sempre, sempre, amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, aleluia. 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 Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus.
nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar? Nós vamos agora, queridos, contribuir com nossas ofertas e também fazer a devolução dos dízimos do Senhor. Aqueles também que nos acompanham pela internet poderão, se assim desejarem e puderem, fazer a sua contribuição com a obra do Senhor. Enquanto isso, louvaremos ao Senhor com mais um cântico de adoração ao seu nome. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei.
Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome. De fato, Deus, as nossas vidas pertencem ao Senhor. Por isso nós nos entregamos por inteiro ao Senhor. Que isso seja uma realidade a cada dia nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse momento tão precioso na vida da tua igreja. Momento no qual podemos externar a nossa fidelidade ao Senhor. Podemos com alegria, com gozo em nossos corações, com reconhecimento, com gratidão, trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas e consagrá-los, Deus, na tua casa, na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. O Senhor tem provido nas nossas casas, o Senhor tem mantido as nossas casas, as nossas vidas. Ó Senhor, de fato, tudo pertence ao Senhor. Por isso nós descansamos em Ti e na Tua santa provisão, que nos alcança a cada dia, em tudo o que necessitamos. Obrigado, Deus, por Tuas promessas grandiosas e maravilhosas nas nossas vidas, pois elas não deixarão de se cumprir. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade para conosco. Então, Deus também trabalha em nós, de forma que a cada dia nos encontremos mais e mais fiéis na Tua presença. Continua nos abençoando, abençoando esta igreja, abençoando o Teu povo, não somente aqui na nossa igreja, mas em todas as igrejas do Senhor nesta cidade, em toda a face da terra. Continua cuidando de nós, Teu povo. Assim nós te oramos gratos, Deus, por este momento, por tudo que o Senhor já operou até agora em nossas vidas. Assim nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter agora um tempo de oração, de intercessão, de nós colocarmos diante de Deus nossas particularidades, nossas causas. E também vamos orar ao Senhor por misericórdia para aquelas famílias lá do Rio Grande do Sul, para aquelas famílias lá de Marrocos, que Deus tenha misericórdia, que Deus providencie socorro, consolo. E colocar também diante de Deus a nossa igreja, pedindo que Deus continue dirigindo, nos ajudando como pastores e líderes no pastoreio da igreja, e Deus concedendo a sua direção para a igreja. Então você vai orar, se você quiser dobrar os joelhos, se quiser ficar sentado, mas se dirigindo ao Senhor em oração por essas causas e outras causas que vier ao seu coração. Quero convidar aqui o pastor Fábio para dirigir esse tempo de oração, de intercessão. Oremos. Nosso Deus e amado Pai, nós oramos a um Deus que é soberano, a um Deus que está sentado num alto e sublime trono, ao único e verdadeiro Deus que tem com sua destra poderosa o controle sobre todas as coisas. Pai amado, nós sabemos que o Senhor tudo criou, tudo formou, Pai, e o Senhor governa, sustenta, mantém a vida por intermédio da Tua providência. Tu és um Deus providente, Pai. Tu és um Deus que é socorro, que é auxílio, que é consolo, meu Pai. O Senhor é um Deus trabalhador e ajudador em relação ao Teu povo. Pai amado, em Cristo Jesus,
nós clamamos ao Senhor por aqueles que sofrem, Pai. Por aqueles que estão padecendo, Senhor. Aqueles, Pai, que têm se angustiado, se entristecido, Pai, vertido lágrimas, Pai, por situações muito difíceis que têm enfrentado. Pai amado, nós pedimos, Pai, como nós cremos que a Igreja do Senhor no Brasil tem pedido, Pai, por aquelas vidas lá no Rio Grande do Sul. Pai amado, vidas que estão hoje, Pai, chorando por causa do luto, Senhor, não por causa somente de prejuízo financeiro, mas porque perdeu um ente querido, um amigo, um familiar, um irmão na fé. Pai amado, tenha misericórdia, Pai, daquele povo. Tenha misericórdia do teu povo, das igrejas naquela localidade, Pai. Derrama da tua graça, Senhor, levanta homens e mulheres, providencia, Pai, a assistência que tanto eles precisam, Pai, para que consigam se reerguer, para que consigam, Pai, reaver uma dignidade e darem continuidade, Pai, às suas vidas. Pai amado, nós pedimos pelo consolo, pelo conforto, pelo agir, o efetuar, o realizar, meu Pai, que só o Senhor pode fazer. Opera o milagre, Pai. Pai amado, nós te pedimos também pelo Marrocos, Pai. Milhares de vidas, Pai, foram perdidas nesse terremoto. Nós não estamos, Pai, diante do Deus Todo-Poderoso para questionar, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é soberano e faz como quer. Pai amado, nós te pedimos tão somente que o Senhor console, conforte, ajuda aquele povo, Pai. Tenha misericórdia, Pai, daquela nação. Pai amado, no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, pelos enfermos, por aqueles, Pai, que estão angustiados por N motivos, Pai, por algum problema no lar, por algum problema no trabalho, meu Pai. Estão com os seus corações, Pai, quebrados, Senhor. Estão, Senhor, olhando, Pai, devido à situação, para o obstáculo, à adversidade. Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. O Senhor, Pai, é aquele que levanta. O Senhor é aquele que fortalece. O Senhor é aquele que anima. O Senhor é quem ministra, Pai, encorajamento, vida, renovo, vivificação. E nós clamamos ao Senhor por isso, Pai, sobre a vida daqueles que estão vendo, Pai, o mal em suas vidas, não no sentido do mal moral, mas o sofrimento, a dor, a tragédia. Pai amado, tenha misericórdia, Senhor. Em Cristo Jesus, tenha misericórdia, Pai. Pai amado, libera a palavra que faz reverter a situação. Libera, Senhor, segundo a tua graça e misericórdia, a palavra que opera, meu Pai, o milagre que essas vidas precisam, Senhor. Pai amado, que o teu povo, Senhor, continue com a fé e esperança de que o Senhor é um Deus conosco, meu Pai. O Senhor não abandona aquele que sofre. O Senhor está perto, ouvindo, acolhendo suas orações. Pai amado, nós esperamos, Pai, tão somente pela bondade do Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és providente. Tudo que o Senhor faz, Pai, é bom, porque o Senhor é o supremo em termos de bondade, Pai. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor nesta noite. O servo que o nosso Deus escolheu para trazer a palavra é o nosso irmão Rodrigo Lira.
Vem para cá, Rodrigo, por gentileza. E já desejando que Deus use com poder e graça o nosso irmão, que o Senhor Espírito Santo possa falar através do teu servo. Tá bom? Deus lhe abençoe. Tá bom? Vou botar a aguinha aqui para você. Pronto? Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus e também uma grande responsabilidade, né? Um grande temor, a gente vem aqui, mas com muita alegria no coração. E hoje à noite eu queria que nós refletíssemos um pouco no Salmo de número 121, perdão. Salmo de número 121, nós vamos ler todo o Salmo. Que diz o seguinte: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor Deus, nessa noite nós já chegamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor, porque Tu és o Deus que tem cuidado do Seu povo. Tu és o guarda de Israel, aquele que tem guardado do Seu povo, que não dorme e nem cochila, mas tem cuidado de nós. Nós temos experimentado, Senhor, da Tua bênção, do Teu cuidado e da Tua provisão. E nessa noite, Senhor, nós podemos provar, Senhor, mais uma vez das Tuas bênçãos. Continua, Senhor, conosco nesse culto, falando conosco no meio da Tua santa palavra. Tua palavra, Senhor, que é lâmpada dos nossos pés e luz para os nossos caminhos. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse salmo, ele está situado em uma coletânea de salmos chamados Salmos de Romagem, ou Cânticos dos Degraus, que são do Salmo 120 ao Salmo 134. Esses 15 salmos, eles eram salmos que eram cantados pelos peregrinos de Israel, que saíam de sua terra natal para ir para Jerusalém em alguma das festas judaicas. E aí, eles entoavam esses cânticos que retratavam muitas experiências que eles passavam durante a viagem, durante o seu dia a dia, as suas experiências com Deus. É claro, eles poderiam cantar outros salmos, né, durante esse trajeto, mas esses foram escolhidos para compor essa coletânea. E esses salmos, eles foram muito apreciados por vários servos de Deus. E, inclusive, eu tenho um apreço muito grande por esses 15 salmos. Alguns são de autoria de Davi, um deles é de Salomão, e 10 eles são de autoria anônima, que é o caso do Salmo 121. Então, o Salmo 121, ele trata a respeito do socorro de Deus para com o seu povo durante as situações de adversidade que ele enfrenta. E assim como aquele povo que saía da sua terra natal e peregrinava até a Jerusalém, nós também somos peregrinos nessa terra. Pedro fala para nós peregrinarmos em temor durante o tempo da nossa peregrinação aqui. Então, meus irmãos, esses salmos, do 120 ao 134, tem muitas lições para nós, no caráter de peregrinos que anelam, não uma Jerusalém terrena, mas uma cidade celestial, de qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, começando esse salmo, o salmista ele faz uma pergunta. Ele vem, versículo 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Provavelmente ele estava no seu trajeto e ele olhava aquela região montanhosa do seu caminho, ele olhava para os perigos da viagem. Não era uma viagem fácil, como as viagens nós fazemos hoje. Eram estradas difíceis, ou a pé, ou em um animal. Haviam perigos de animais, perigos de salteadores, perigos durante o dia, perigos à noite, né? O calor do dia, o frio da noite. Então, era uma viagem muito difícil. E aí, meus irmãos,
por mais piedosos que nós sejamos, em algum momento nós nos deparamos com momentos onde a nossa fé, ela vacila um pouco. E aquele salmista, ele olha para aquele trajeto difícil e ele eleva os olhos para os montes e ele diz: de onde me virá o socorro? Ele se pergunta de onde vem o seu socorro. E em seguida, ele responde para si mesmo. É muito interessante, porque no verso 12 ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, por mais recursos que aqueles peregrinos tivessem, por mais bem armados, por mais com um grupo grande eles tivessem, ele não deveria pôr a sua segurança naquilo que nos seus recursos, mas ele deveria pôr a sua segurança no Senhor, porque o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É muito interessante, porque ao olhar elevar os seus olhos, é como se ele realmente já soubesse disso. Ele já soubesse que não era em nada terreno que viria o seu socorro durante o seu trajeto, mas viria do alto. E aí, quando ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele usa esse termo de maneira muito apropriada, porque ele lembra de Deus como o Deus Criador, o Deus Criador dos céus e da terra. E não somente ele é o Criador, mas ele é o sustentador de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do governo soberano de Deus. E aquele salmista, ele entendia que nenhuma criatura do Deus Criador dos céus e a terra poderia lhe fazer mal sem que ele o permitisse. Então, debaixo do conhecimento da soberania de Deus, aquele salmista, ele poderia confiantemente afirmar que o seu socorro, ele viria do Deus que fez os céus e a terra, do Deus que sustenta os céus e a terra, do Deus que controla as circunstâncias. Todas as circunstâncias estão debaixo da providência divina. E esse conhecimento faz com que esse salmista, nesse momento de dificuldade, ele pudesse confirmar a sua fé. E ele responde para si mesmo. É muito interessante, porque em alguns momentos, nos salmos, nós vemos os salmistas falando para si, pregando para si. No Salmo 116, é um momento que eles assim, o salmista fala: volta, ó minha alma, para o teu sossego, porque o Senhor tem sido bom para você. Às vezes, em um momento em que a fé começa a falhar, nós precisamos trazer a nossa memória as promessas de Deus, nos lembrar do caráter do nosso Deus, nos lembrar de quem é o Deus a que nós servimos, os seus atributos imutáveis, que fazem com que nós permaneçamos firmes, não por nós mesmos, mas no Deus que cria, sustenta e controla todas as coisas. E aí ele traz essa resposta. E aí nos versículos seguintes, até do 3 ao 8, ele começa a detalhar de que maneira esse Deus Criador dos céus e da terra, ele socorre o seu povo. Nos versículos 3 e 4, nós vemos que Deus socorre o seu povo em todo lugar. Versículo 3, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Olha só, irmãos, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Durante todo o trajeto, não imagine que seria um trajeto todo plano. Haveria regiões montanhosas, onde os pés poderiam vacilar, subidas, descidas, regiões de difícil acesso, mas em todo o trajeto, Deus iria sustentar os pés daqueles peregrinos. Irmãos, e Deus, ele permite que vai também nos livrar. Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem. O livramento do Senhor, ele é um livramento completo. Ele não é apenas um livramento de males físicos que nós o vemos. É muito interessante que, se nós voltarmos um pouquinho no Salmo 116, diz o seguinte, Salmo 116, versículo... só um momento. Ele diz o seguinte, Salmo 116, versículo... Perdão, irmãos, eu anotei, mas eu me perdi, perdão. Então, o texto diz que o Senhor, 116:8, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus pés, das lágrimas meus olhos e da queda dos meus pés. Então, o livramento do Senhor, ele é um livramento
que não apenas físico, mas ele é moral e ele também é espiritual. Deus nos livra em todos os aspectos. Ele tem cuidado de nós de maneira muito preciosa, de maneira muito amorosa. Então nós podemos descansar no cuidado daquele que não vai permitir que os nossos pés vacilem, e ele também é o Deus que não dorme e nem dormita. Ele é aquele que não dorme nem cochila. Meus irmãos, nós podemos dormir tranquilos, porque Deus está acordado. Deus, ele não dorme nem cochila. O tempo todo, ele está em cuidadosa vigilância sobre cada um de nós. Irmãos, ele, apesar de ser um Deus tão grandioso, mas ele se importa com cada um de nós. Por menor que você se julgue, você às vezes se sente pequeno, mas saiba que Deus se importa com você. E ele não dorme nem cochila, em constante vigilância por você. Ele trabalha para os que nele esperam, como diz o profeta Isaías. Então podemos caminhar confiantemente na nossa peregrinação, sabendo que nosso Deus firma os nossos pés, sabendo que o nosso Deus está em constante vigilância. Irmãos, isso é muito lindo, é muito significativo. Versículo 4, né, ele fala que é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Irmãos, olha só, aqui o salmista traz Deus como guarda de Israel. Ele lembra do Deus da aliança, o Deus que tinha uma aliança com o seu povo. Nós podemos desfrutar das bênçãos dessa aliança. A aliança que Deus fez antes com o povo de Israel, e nós, como a igreja do Senhor, o Israel de Deus, descendente de Abraão pela fé, porque nós cremos em Cristo, nós recebemos as alianças das promessas, e aí nós também recebemos essa promessa bendita, de que nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus que está constantemente vigiando, velando e cuidando do nosso bem-estar, tanto físico quanto espiritual. Ele não dorme, ele não cochila, ele está constantemente vigiando e cuidando de nós. Ou seja, versículos 3 e 4 nos mostram que Deus cuida de nós em todo lugar, em terrenos planos e terrenos acidentados. Ele vai firmar os nossos pés. E agora, quando nós vamos para o versículo 5 e 6, nós vemos agora aqui um Deus que cuida de nós em todas as ocasiões. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. É muito significativo que o salmista ele compara Deus a uma sombra. O Senhor é a sombra à sua direita. Aqui nós podemos trazer duas possibilidades. Uma possibilidade é a alegoria da sombra de uma árvore no calor do dia, onde Deus está lá cuidando para que aquele sol não venha a nos fazer mal. Mas também aqui nós vemos Deus como um Deus próximo. Porque o que é que está mais próximo de nós senão a nossa sombra? Nós vamos para um lado, a sombra nos acompanha. Então nosso Deus, Ele nos guarda e Ele está próximo a nós. Não imagine que nós sirvamos a um Deus distante, mas é um Deus que está constantemente caminhando conosco e cuidando de nós. O Senhor, Ele continuamente, Ele vai cuidando de nós. É muito interessante porque depois Isaías, ele vai reforçar essa ideia. Quando ele está falando do povo de Israel, no capítulo 27, versículo 3, ele compara Israel a uma vinha, e ele diz o seguinte, Isaías 27, 3, eu, o Senhor, a vigio, e a rego constantemente, de dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Então, é muito interessante voltar agora para o Salmo 121, 6, quando ele fala que de dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. Ou seja, Deus iria guardar e cuidar do seu povo, dos perigos do dia, da insolação, de assalteadores, de animais, e também a cuidar durante a noite. Ou seja, Deus, Ele está cuidando
do seu povo em todas as ocasiões. É muito significativo, irmãos, que em todo momento da nossa caminhada com Deus, desde o momento que Deus nos chama, até o dia em que nós nos encontraremos com Ele, tanto na sua vinda quanto nossa partida, mas Ele promete que vai cuidar de nós em todas as ocasiões. Isso é muito encorajador para nós. O Senhor é que guarda você, o Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. Então o Senhor cuida de nós em todo lugar, em todas as ocasiões. E aí o reformador João Calvino, comentando o versículo 6, ele traz o seguinte: que embora o povo de Deus esteja sujeito às infelicidades da vida humana, a sombra de Deus está sempre do lado deles. Saibamos que, apesar de vivermos em um mundo caído, onde ainda sentimos os efeitos da queda, do pecado e tantas situações desagradáveis, mas a sombra de Deus está sobre nós, cuidando de nós diuturnamente, durante o dia, durante a noite. Lembremos do povo de Israel, quando caminhava no deserto, havia uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Deus sempre Ele cuidou do seu povo. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e hoje, Deus cuida de nós. Nos apeguemos a essa palavra, sabendo que nós estamos debaixo do cuidado e da proteção desse Deus, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas e que controla todas as coisas. Então, versículos 3 e 4, nós vimos que Deus cuida de nós em todo lugar. Versículos 4 e 5, Deus cuida de nós em todas as ocasiões. E no versículo 7, ele diz que Deus vai nos guardar de todo o mal. É muito importante esse versículo. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a sua alma. Então, Deus Ele promete nos guardar de todo o mal, não no sentido de que nós vamos viver nessa terra uma vida isenta de preocupações, isenta de sofrimentos, isenta de dificuldades. Não, não é isso. O Senhor vai nos guardar, Ele vai nos livrar, mas Ele vai nos livrar do mal maior, que está no mesmo versículo: o Senhor guardará de todo mal, o Senhor guardará a sua alma. Nenhum mal vai nos levar ao mal maior, que é perder a nossa alma, porque Ele já nos comprou e nós somos dele. Então o Senhor vai nos livrar de todo mal e vai nos livrar do mal maior. Isso é muito confortante, porque nós vivemos em um mundo que é em oposição a nós. O próprio Senhor Jesus nos diz que no mundo tereis aflições. Não espere uma vida isenta de dificuldades, mas saiba que você tem um Deus que cuida em todo o tempo, em toda ocasião, em toda circunstância, e vai lhe livrar de todo o mal, inclusive desse mal maior. E Ele vai pegar essas adversidades, essas dificuldades da caminhada, e Ele vai fazer delas instrumentos para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa santificação, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Quando nós lemos Romanos 8, 28, nós lembramos que é muito conhecido, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós vemos todas as coisas, aqui nós vemos coisas boas e coisas ruins. Mas essas coisas, elas vão no final cooperar para um bem maior. Que é o bem maior? O que está no verso 29 de Romanos 8, que sejamos conformados à imagem do Filho de Deus, à imagem de Cristo. Lembremos da história de José, tantas adversidades José padeceu, mas que elas foram caminho por Deus, para que Deus pudesse trabalhar na vida do seu servo e usá-lo grandemente. E aí, caminhando para o último versículo, não menos importante: o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Meus irmãos, o Senhor promete que guardaria aquele peregrino de Israel, de onde ele saísse da sua cidade natal, até a chegada dele em Jerusalém. Durante todo o seu trajeto, ele iria ter paz no sua trajetória, e ele iria chegar até o final. E Deus também nos promete, no caráter de peregrinos, que Ele vai nos guiar, desde o dia que Ele nos chamou, até o dia que nós nos encontraremos com Ele. Saibamos que Ele promete e Ele é fiel em cumprir suas promessas. Nos lembremos do que Ele fala em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21.
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar todas as coisas. Nos lembramos que hoje nós não temos uma Jerusalém física, que nós saímos de uma cidade para uma cidade física, mas nós anelamos uma cidade celestial, uma pátria superior, onde Deus é o arquiteto e edificador, como fala em Hebreus capítulo 11, e nós anelamos esse momento, esperamos esse momento glorioso, e Deus, Ele vai nos conduzir, desde o momento que nos chamou, até esse momento glorioso, na sua vinda, ou até a nossa partida com Ele. Descansemos nessa palavra, que nós estamos debaixo do cuidado, da proteção do Senhor. Nos lembremos desse Deus que tem sido providente nas nossas vidas, que Ele é o Criador, Ele criou, sustenta e controla todas as coisas, que promete que vai nos guardar em todas as ocasiões, em todo o tempo, e vai nos livrar de todo o mal. Peguemos essa palavra e reforcemos nosso coração a doutrina da providência. Deus controla todas as coisas e age em favor do seu povo. Também guardemos no nosso coração um sentimento de gratidão. Às vezes Deus nos livra em tantos momentos, de tantas formas que nós percebemos e que nós não percebemos. Às vezes nós atentamos para um livramento quando nós estamos com o carro e Deus nos faz nos livrar de um acidente. Mas quantas vezes, meus irmãos, nós saímos de nossas casas, vamos até o nosso trabalho, voltamos para nossas casas e nenhum mal nos acontece. Deus tem cuidado, meus irmãos, dos aspectos mínimos e dos aspectos máximos da nossa vida. Por isso, irmãos, Ele é digno do nosso louvor, da nossa admiração e da nossa confiança. Que quando as inquietações nos sobrevierem, como nos sobreveio ao salmista, nós possamos nos lembrar do caráter do nosso Deus, dos feitos do nosso Deus, e que essa palavra seja para nós um encorajamento a permanecer firmes, sabendo que durante toda a nossa peregrinação nessa terra, nós temos uma sombra que está nos acompanhando, cuidando de nós, que é o nosso Deus. Como Calvino disse, a sombra de Deus está sempre com o seu povo. Então isso é confortante para nós. E, finalmente, meus irmãos, que Deus abra nossos olhos para que nós possamos cada vez mais valorizar a sua palavra, valorizar os seus feitos e a sua bondade para conosco. Sabendo que nós, como povo do Senhor, como povo da aliança, desfrutamos de tantas bênçãos, e uma delas nós vimos hoje, que é o cuidado e a proteção do Senhor em toda a nossa caminhada, em toda a nossa peregrinação. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor a cada dia nos fortaleça na sua palavra. Eu passo agora a palavra ao Ministério de Louvor. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós
poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Louvado seja Deus. Podemos descansar no Senhor, porque o seu socorro é sobre a nossa vida, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. E como bem disse o nosso irmão, o maior livramento Ele já nos deu lá na cruz do Calvário. Estamos guardados, haja o que houver, estamos guardados no Senhor. Nossa gratidão ao nosso irmão Rodrigo. Queria que ele viesse aqui para a gente orar pela vida dele. Cadê a Raniele? Foi embora? Oi? Foi amamentar. Então o motivo é justo dela não estar aqui. Vamos orar por essa família preciosa, querida. O Rodrigo é pai há 2 meses. Teve a primeira filhinha há 3 meses, a Laura, e junto com a Raniele formam uma família muito bonita, uma família do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela palavra que o Senhor colocou nos lábios do teu servo, e que ele entregou aqui com tanto temor e tanta fidelidade, Pai, e que trouxe tanta edificação para o nosso coração, onde podemos novamente recorrer às tuas promessas e descansarmos no Senhor. Diante de tantas circunstâncias que tentam nos assolar, nos fazer temer, a tua palavra vem e diz: descanse, porque o socorro vem dele. O socorro vem do nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, abençoa o Rodrigo, abençoa a Raniele, a Laura, leva a bom termo os propósitos que o Senhor tem para esta família. Que eles continuem frutificando no teu reino, na tua obra, na tua igreja, no dia a dia, na profissão, no trabalho, por onde eles forem, andarem, que exalem o perfume de Cristo, que reflitam a luz de Cristo e que vivam para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, viu? Eu preciso de um socorro numa área da minha vida, pastor. Fique de pé para a gente orar. Existe uma área na minha vida que eu estou precisando de um socorro do Senhor. Se você tem, fica de pé, por gentileza. Amém. Aliás, vamos vir aqui na frente. Você que tem uma área específica para um socorro, vem aqui na frente. Pastor Edson pode vir orar. Pastor Fábio, pastor João. Se tiver presbíteros aqui, venham aqui para a gente orar pelos nossos irmãos. Tem uma área na minha vida que eu preciso de um socorro, de uma intervenção de Deus. Porque existem socorros que a gente pode receber de pessoas, mas existe tipo de socorro que só o Senhor que fez o céu e a terra pode nos dar. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Como edificou a nossa alma, como nos consolou, como nos fortaleceu, como nos levantou, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da sua santa palavra. Nós fomos estimulados, ó Deus, ordenados pelo Senhor, para olhar para o Senhor, elevar os nossos olhos para o Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou a nossa vida, o Senhor mudou a nossa história, o Senhor é aquele que nos guarda, que está conosco, é a nossa sombra. O Senhor vai estar
operando para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Louvado seja o teu nome, Senhor. E aqui está o teu povo, Senhor, colocando-se diante do Senhor, cada um com a sua demanda, com a sua necessidade, com a sua petição, com o seu desejo, Senhor. O Senhor conhece cada um que aqui está, porque o Senhor criou, Senhor, o Senhor acompanhou todo o crescimento, todo o desenvolvimento, o Senhor conhece todos os dias, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui individualmente, pessoalmente. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, e pedimos que o Senhor haja, Senhor, que o Senhor transforme, que o Senhor mude, que o Senhor opere, que o Senhor toque, que o Senhor faça a obra que nós estamos necessitados e carentes. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e agora, Senhor, com apenas um toque Teu, com a ação da Tua graça, as nossas vidas vão ser conformadas à Tua vontade, à Tua palavra e à santidade que o Senhor requer para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Senhor, os Teus filhos, para que todos recebam fortalecimento de Ti, no nome de Jesus. Também quero interceder de uma forma específica pelo pastor Jadson, Senhor, sua esposa que está aqui conosco, que o Senhor esteja confortando, consolando, fortalecendo, que essa palavra, Senhor, possa ter achado guarida no seu coração, para que ela possa sair daqui cheia e transbordando da confiança e da paz que excede todo o entendimento. Abençoa o teu servo para que a sua recuperação seja total e que ele possa testemunhar do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus. Colocamos também, Senhor, esses pedidos que estão nessas caixas aqui, Pai. No nome de Jesus, Tu conheces cada pedido, e eu peço que Tu liberes a bênção, que o Senhor haja, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a vitória, como também aos pedidos que foram postados através das redes sociais, que o Senhor esteja suprindo a necessidade. Cada um que colocou, que escreveu, colocou e escreveu, porque crê que o Senhor conhece e que o Senhor age segundo a sua vontade, porque o Senhor tem poder. Muito obrigado por esse momento, por esse culto de oração tão abençoado. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço bem gostoso na pessoa que está do seu lado e o abençoe em nome de Jesus. Vamos, queridos, ficar em pé todos. Vamos cantar mais uma vez esse hino, Bruno? Pode ser? Meus amados, tem uma parte nesse hino que ele é extraordinário. O Deus que não se cansa de amar. E Deus não se cansa de amar. É maravilhoso. Vamos ficar em pé todos. Os irmãos podem voltar para os seus lugares, depois de ter abençoado o irmão, a irmã. Glória a Deus. Eu orei pelo pastor Jadson como se ele não estivesse aqui, mas ele está aqui no nosso meio. Deus te abençoe, meu irmão. Receba a palavra do Senhor no nome de Jesus. Vamos louvar. Aleluia. Maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, Tu vens comigo andar, oh, Tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos
graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Deus cuida de você. E na hora certa, o melhor, Deus vai liberar para você. Na hora certa, Ele vai liberar o melhor para você. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito seja com todos vós, irmãos, desde agora e para todo sempre. Amém. Domingo não teremos culto pela manhã aqui, vai ser lá no 15. Vamos ter culto, mas é lá no 15. Você está convidado. Começa no sábado às 16 horas, à tarde e à noite. Agora no domingo à noite nós vamos estar aqui. Amém, queridos? Que Deus acompanhe e abençoe os irmãos. Preciso de uma palavrinha. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim.